Salve, salve família, aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, aqui com a sua família. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado. Já quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, coisa boa. Lá na rede vizinha, lá no Instagram, a gente já passou de 100k. Coisa boa, né? E agora eu quero pedir a você, nos ajude. Temos a campanha para você se inscrever aqui no nosso canal. Estamos chamando em Spotify, viu? Coisa boa. Se você já veio aqui como convidado, meu muito obrigado. E você que ainda há de vir, meu muito obrigado antecipadamente, né? Que o Papai do Céu continue te abençoando. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. O primeiro episódio parece que foi ontem e hoje nós já estamos passando aqui dos 140 episódios. Parece que foi ontem, né? Primeiro episódio, frio na barriga, mas o frio na barriga ainda não saiu, continua. Cada convidado que vem aqui para essa bancada, cada novo episódio, né? A gente está aqui, o frio ele continua batendo, né? Ainda que tem um grau de expertise, ainda que a gente conheça mais ou menos o craqueado, né? Mas o medo, ele ainda insiste, né, em bater a porta. Mas eu quero pedir a você, se inscreva, compartilhe, comente. Cada convidado que vem aqui traz a sua história de vida e uma história que tem inspirado não só aqui na internet, né, mas aqueles que estão próximos dos convidados que aqui vêm. Hoje nós temos um convidado exemplar, um camarada que faz parte da sociedade alagoana, isso mesmo. Vocês vão ver aqui uma grande autoridade da língua portuguesa. Eu queria muito trazer ele, já tem um tempo, né? E Deus assim nos permitiu e ele está aqui. Você vai lembrar desse nome, e esse nome ele é muito forte e impactante. Grande doutor Eduardo Sampaio. Coisa boa! Boa tarde, doutor. Boa tarde, Flaudísio. Boa tarde você que acompanha aí o DDI, esse sucesso de podcast em Alagoas. Só vou dispensar aí o título de doutor, mas estamos aqui com muito prazer, com muita alegria, né? É uma satisfação enorme. Eu estava dizendo aqui para você, aqui um pouquinho antes de nós iniciarmos agora, você é um cara espontâneo, né? Assim, essa espontaneidade, essa simplicidade que faz, de fato, o podcast crescer, né? E você ter esse sucesso que está tendo hoje, já e vai ter muito mais com a graça de Deus. Mas essa espontaneidade é algo muito primordial nos dias de hoje, né? Em meio a uma sociedade muito marketada, vamos dizer assim, né? Criada no marketing, né? Marketificada, vamos falar assim. Então você ter uma espontaneidade, uma naturalidade naquilo que faz é muito bom. Esse sorriso fácil, esse sorriso leve, isso é muito legal. Então, desde já é uma grande satisfação estar aqui com você. Coisa boa. Eu já quero aqui, né, antecipadamente, antes de iniciarmos o bate-papo propriamente dito, galera, eu não sou velho, né? E o professor também não, mas eu ouvia o senhor nas rádios, né? E a voz do senhor, ela é muito agradável, cara. Alguém já disse isso? A minha esposa disse que quando tá de boa, ela disse que é agradável, realmente. A voz do senhor é muito agradável. E eu ouvia na rádio o senhor falando, trazendo, tirando dúvidas de português. E o cara, que voz bacana desse camarada. Que voz bacana. Mas a gente sempre faz uma pergunta a todos os convidados que vêm aqui. E ainda que saibamos quem são os convidados que aqui vêm, eu quero ouvir do senhor. Quem é o professor Eduardo Sampaio? O professor Eduardo Sampaio é um menino que nasceu em Maceió, mas que viveu até os 17 anos lá em Novo Lino, né? Que é uma segunda capital, eu digo que existe a capital Maceió e a capital Novo Lino, né? Porque a sua vila é sempre a melhor vila, dizia Fernando Pessoa. A sua vila é o mundo, o seu lugar é o mundo, como dizia Guimarães Rosa. Então a gente tem que sempre trazer no coração um pouco daquela aldeia, que é Novo Lino, lá, a minha cidadezinha, lá na Zona da Mata. E depois dos 17 anos, né, filho de seu netinho, Dona Olga, era um comerciante lá da região, e uma professora que saiu de Capela na década de 60, fez o concurso na época e foi dar aulas em Novo Lino. Ela era a única professora da cidade. Naquela época você tinha um professor, o delegado, o padre, o pastor, o juiz, e olhe lá. Então, mais uma pessoa, outra de relevância na cidade. Então, minha mãe chegou para ser a professora num lugar muito simples e com muita simplicidade, realmente deu aula, acho que boa parte da cidade. Chegou a ser diretora em colégio do Estado, depois se aposentou. Foi ainda política por um tempo, uns 3 ou 4 mandatos como vereadora, como vice-prefeita. E meu pai, que era um comerciante também, que chegou com 15 anos incompletos na cidade, ele com os irmãos, e formaram o comércio, depois trabalharam para a emancipação da cidade na década de 60. Então eu vim desse contexto aí, né? E já fui o último, a ponta da rama, como se diz. Depois de 4 irmãos, eu fui o quinto, já 14, 15 anos depois da primeira, da minha irmã mais velha. E cresci nesse ambiente de interior, de correr na rua, de brincar, de estudar na escola pública, onde a minha mãe também era diretora. Então era muito legal, era ter toda aquela experiência.
Depois eu fiz a formação do ensino fundamental 2 e do médio em Palmares, porque Novo Lino é muito divisa com Pernambuco. Eu sou meio que alambucano, né? Porque a gente que é de Alagoas tem uma marca também de Pernambuco muito forte, histórica, e quem mora nessa divisa entre um estado e outro acaba pegando muito das duas coisas, né? Você tem aquela marca da alagoanidade e a marca de ser pernambucano, ele chama pernambucano meu país, né? Eu acho um pouco exagerado, Pernambuco é um estado também. Mas eu tenho esse lado pernambucano de ter estudado ali da sexta série, o 7º ano de hoje, até o 3º ano do ensino médio, em um colégio cenecista, em Palmares. Inclusive, eu acho que hoje, né, faleceu o doutor Moacir Teófilo, que é um grande nome, inclusive, de colégios da rede cenecista, né? Fica aí a memória. E esse colégio cenecista que eu estudei em Palmares, em Pernambuco, até o 3º ano de idade. Então, depois eu vim para Maceió para fazer vestibular de jornalismo. Eu tinha um sonho de ser jornalista. As pessoas diziam que eu falava muito, e realmente falo muito, e o professor fala muito também. E pretendia ser jornalista. Mas aí eu fiz o vestibular, não passei de primeira. Você vem do interior, de um colégio do interior, né? Passou na primeira fase, mas não passou na segunda. E no ano seguinte, um primo meu, que é professor da UFAL, também já aposentado, doutor Enildo, né? Ele é psicólogo, é da área de história, também da área de metodologia científica. E ele disse, por que você não faz letras? Ele me deu essa deixa, por que você não faz letras? É um curso interessante, professor de português, você gosta de ler, de literatura. Eu digo, tá, vou acatar. E aí acabei fazendo letras, passei em letras, né? E cursei letras na UFAL, depois fiz um mestrado também em 2002, 2003, em linguística, e fiquei nessa linha da língua portuguesa. E daí eu passo para morar em Maceió e tudo mais, e venho para a docência, para o mundo da docência. Entro no mercado com uma questão de cursinho, para vestibular na época, era um cursinho muito grande em Maceió que não tinha me convidado. E aí eu comecei a dar essas aulas de língua portuguesa, de redação, e estamos aí até hoje, né? Não estamos mais nos colégios, que eu trabalhei em alguns colégios também em Maceió, no Montessori, no Madalena Sofia, em outros, e até 2010. Então, de 2010, dando um pulo para cá, é que nós temos mais ministrado aulas nessa esfera dos concursos públicos, na preparação para concursos públicos. Teve um tempo também com pré-vestibular, mas já há um bom tempo com concurso público e também alguns cursos na área jurídica, para o Tribunal de Justiça de Alagoas, Escola de Magistratura, Casa da Indústria, Tribunal de Contas, curso de formação em língua portuguesa, tentando trazer essa língua portuguesa mais diferenciada, mais textual, mais analítica, não somente aquela da gramática, das orações, que são tópicos importantes, mas não para todos os públicos, né? Há públicos que dependem de um outro grau de estudo de linguagem. Então a gente faz um percurso assim, fazendo esse percurso rápido, vem desde esse menino lá que sonhava em ser jornalista, lá de Novo Lino, até o professor Eduardo Sampaio de hoje, do Edu Sampaio Cursos, e seguindo a caminhada. Agora, uma coisa importante é que em todo esse período, né, pelo menos aí da adolescência, dos 14, 15 anos, até hoje, tem nos acompanhado a graça de Deus, como uma pessoa de fé. Né? Desde a época que eu entrei na universidade, as pessoas diziam, você vai perder a fé, porque entrando na universidade é um ambiente muito agnóstico e é um ambiente muito cético. Eu disse, independe, porque você tem também grandes nomes da filosofia, da teologia, das ciências, grandes nomes que foram religiosos durante séculos e séculos. Então, eu sempre fiquei com isso na cabeça. E nunca perdi a fé. Então, paralelamente a esse professor Eduardo Sampaio de língua portuguesa, tem um servo de Deus que caminha, que toca nas igrejas, que toca nas missas, que segue a vida cristã, né? Tenta ser o melhor servo possível daqueles últimos que Deus resgata, e conciliar essas coisas é fundamental, né? Porque você tem esses dois âmbitos, tem um âmbito profissional, mas tem também esse âmbito espiritual que nos ajuda a ser uma pessoa social melhor. Então, esse é um resuminho aí do Eduardo Sampaio. Coisa boa. O que muda no português ou na língua portuguesa na época que o senhor iniciou para a atualidade? Já tem uma diferença interessante. Quando eu estudava, na verdade, no ensino médio, a gente tinha uma língua portuguesa que já analisava alguns textos, obviamente, né? Professores que analisavam trechos de música, de literatura, mas ainda o próprio vestibular da época, ali do final dos anos 90, 97, 96, e no começo dos anos 2000, ainda é um vestibular muito tradicional. Então, você pegava uma prova e a primeira questão é assinale o erro da crase. A segunda questão, qual a função sintática da oração tal? Quer dizer, você era uma prova muito gramatical, com poucos textos, com fragmentos. Depois isso foi mudando, os estudos de textualidade foram se ampliando, a linguística textual foi ganhando espaço, e junto com ela a linguística discursiva, a análise do discurso e a interpretação de texto foi se aprimorando.
Tanto que anos depois, a partir de 2012, 11, 12 sobretudo, você tem um Enem, por exemplo, muito forte na questão da interpretação textual. Parece até uma prova com um assunto só, eu acho até um pouco exagerado às vezes. Você tem 45 questões de português que versam entre interpretação textual e literatura, basicamente. Talvez tenham tirado demais a parte gramatical. Mas já houve essa mudança significativa, pelo menos nos últimos 20 anos, de uma prova que tinha um aspecto gramatical muito grande e passou a ser uma prova muito textualizada. Às vezes ideologizada, né? Com algumas ideologias políticas no meio, dependendo do governo. Então isso acabou tomando um pouco o cenário, transformando a prova de língua portuguesa quase num contexto de história, de sociologia. Isso talvez tenha prejudicado. Eu acho que a gente tende a voltar a um equilíbrio entre textualidade e gramática, como algumas provas de concursos fazem. Você pega a prova da Fundação Carlos Chagas, da Fundação Getúlio Vargas, do próprio Sebrasp, que é a maior banca do Brasil, Copév, nossa aqui de Alagoas. Há um equilíbrio entre análise textual, né, de interpretação, de intelecção, vocabulário, elementos de coesão e a parte gramatical mesmo, né, morfologia, sintaxe. Então essa é uma tendência que pode voltar para o bem de todos nós a se configurar, saindo de um extremo para outro extremo e depois chegando a esse equilíbrio, que é essa prova textualizada, mas também com um forte apoio gramatical. Nesses últimos 20 anos houve essa mudança, sim. O senhor é um grande estudioso, né? E é uma referência na língua portuguesa no nosso estado, quiçá no Brasil. Ocorre que existem alguns termos que eles são utilizados para o plural e alguns que até estão nos assistindo, onde concordar, que a terminologia ela vem no sentido masculino. E aí surgem algumas discussões sobre essas terminologias. Como é que o senhor vê essa situação? Você diz a questão dos gêneros das palavras, né? Vejam, a língua, muita gente acusa a língua de ser machista, porque ela é fruto de uma sociedade, e a sociedade tem o seu grau de machismo, obviamente, ao longo da história. A língua faz parte da sociedade, né? A língua faz parte de todos nós, do nosso dia a dia. Então ela reflete um pouco também isso. Mas vai muito além da questão de machismo. A língua tem princípios morfológicos, princípios sintáticos, princípios semânticos, princípios etimológicos, é a língua ao longo do tempo, da história, e que ela vai além dessa polarização ideológica, de instrumentalização da língua. Então, essa questão de gêneros, a língua deixa bem clara. Existem os gêneros masculino e feminino. E a língua tem, por exemplo, se eu disser palhaço, é uma palavra masculina. Se eu disser elefante, é uma palavra masculina. Se eu disser cobra, é uma palavra feminina. A cobra. Não existe o cobro. Então, e a cobra macho, como é que faz? Cobra macho. E o que é que prevalece? O nome feminino, cobra. Então, não é sempre que prevalece o masculino. Se você diz a cobra, é um substantivo feminino. E para fazer o masculino, tem que dizer a cobra macho. Mas veja que continua sendo a cobra. Nem sempre prevalece. Se você tiver a palavra, por exemplo, jacaré, é uma palavra masculina, o jacaré. E se for fazer a feminina, não existe jacaroa. Tem que ser o jacaré fêmea. Então isso tem várias implicações, mas não necessariamente uma questão política, de luta de classes ou de gêneros. São tópicos naturais do idioma. Daí, ultimamente, no meio da militância política, sobretudo na esfera dos movimentos LGBTQIA+, essa sigla aumenta sempre, né? Eu até brinco de que se eu pudesse falar com alguém que é representante da LGBT, pessoas inteligentes, tem um grupo gay da Bahia, que é um grupo muito tradicional, por exemplo, com professores da universidade. Se eu quisesse dar uma dica, se eu pudesse dar uma dica para eles, eu diria o seguinte, uma dica de marketing, até para o movimento LGBT. Deixem essa sigla curta. Parem no T, LGBT. Para o movimento ia ser muito bom. Porque todo dia se acrescenta uma letra e ninguém tem mais noção do que é isso. LGBTQIAPN+. Se o mais já inclui tudo, então bota o mais para antes, LGBT+. E o mais já inclui, então, muitas pessoas com quem eu converso, que até são de movimento LGBT, até defendem essa ideia, eles acham interessante. Outras acham que não, porque não incluiria essas outras letras todas, essas orientações, esses gêneros todos. Mas o movimento LGBT devia se preocupar mais com aquilo que é importante para ele, de fato. E o que é importante? Os direitos sociais, a luta contra a violência, né, o respeito na sociedade. Eu acho que é fundamental. As pessoas têm que ser respeitadas, têm que ter o seu espaço no mercado de trabalho, têm que ter o seu... em tudo. Então, mas aí um pequeno grupo, que tenta usar a linguagem, né, a mudança gramatical, forçar mudanças no idioma,
as quais ele não aceita, o idioma não aceita essa injunção autoritária de mudança para, como se fosse militar no meio acadêmico. Então ficam criando coisas como amigue, né? Uma tentativa de ter uma linguagem neutra. Nem é amigo, nem é amiga, é amigue. Como se fosse esse amigo e fosse identificar uma pessoa que nem é do masculino, nem é do feminino, é não binária, como eles chamam. Eu entendo essa pauta, eu entendo essa discussão, mas isso chegar ao idioma é quase impossível. Eu costumo dizer o seguinte, como é que, por exemplo, ele, há quem já tenha proposto o pronome ele para o masculino, ela para o feminino, seria ele para a pessoa que não se identifica com o masculino nem o feminino, não necessariamente gay ou lésbica, mas todos esses gêneros, né, construídos aí do LGBT, essas letras todas. Então seria uma espécie de ele. Mas para que isso acontecesse, Flaudísio, veja bem, primeiro, como a língua é natural, primeiro, todas as pessoas homossexuais, todas, os que se dizem não binárias, que saem do gênero masculino ou do feminino, teriam que se assumir assim, sem nenhum problema, sem nenhuma neura. Não, eu sou de tal gênero, ou simplesmente eu sou gay, ou eu sou lésbica, vamos dizer assim, com os termos primários. E sem nenhum problema social. E nem todo mundo se assume. Nem todo mundo assume essa condição da sexualidade. As pessoas têm dificuldade de assumir, você imagina isso. Então, todo mundo assumindo-se livremente, que vive essa condição, assumindo-se livremente e tratando-se livremente com esses termos, aí sim você teria uma possibilidade de o idioma incorporar a linguagem. Então, veja como é difícil o caminho. Porque primeiro das pessoas se assumirem. Todas. O IBGE fala em 2, 3% de pessoas que não são do gênero masculino nem feminino, vamos dizer assim. Talvez chegue, se for no real, pelo que nós vemos hoje, talvez chegue a 10%, faltando aqui um número. Mas esses 10% que configurariam muita gente, teriam que se assumir, tranquilamente, sem problema. E usar essa linguagem. Vocês vejam como é difícil, é quase impossível isso. Então, esse ele, por outro lado, acaba mais excluindo do que incluindo. Há pessoas que não conseguem decifrar ou não conseguem entender nem os gêneros que já existem no idioma, né? Coisas básicas da língua. Você imagina você introduzir algo não natural, forçando uma nova linguagem, mas só vai assim, só vai se for forçando, mas a língua não aceita forçação. Vamos a um ponto importante. Presidenta. O termo presidenta, que surgiu muito aí na mídia por causa da presidente Dilma, ela, tudo bem, ela inseriu, ela fez um decreto presidencial, inclusive, para ser chamada de presidenta. E muita gente me perguntava, professor, a palavra presidenta existe? Olha, em dicionários muito antigos da língua portuguesa, ela já existiu, a palavra presidenta. Era a mulher do presidente ou aquela que preside alguma coisa. Então, tinha esse valor. Mas a língua, na sua dinâmica, deixou de lado esse termo, não por questões, repito, de machismo linguístico, pela dinâmica do próprio idioma. Porque você tem uma língua que diz o presidente e a presidente. Esse é do final já indica a neutralidade. Não existe o presidente Lula, o presidente Bolsonaro, o presidente Sarney, quem quer que seja. Não tem presidente. Se não tem presidente, para que presidenta? Se o presidente, se esse não é masculino nem feminino necessariamente. Então a língua já tem um caminho de neutralidade natural. O presidente, a presidente. Se você precisa colocar o artigo para o masculino, precisa colocar o artigo para o feminino, empatou 1 a 1. Não tem problema. Então, então essa história da presidenta gerou algumas situações como manchete do Correio Brasiliense. Presidenta Dilma recebe hoje no Palácio do Planalto a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim. Era uma mulher na época, né? Uns anos atrás. Então, como é que você tinha presidenta para Dilma e presidente para Patrícia Amorim? Que loucura no texto. E mesmo pessoas ligadas ao PT ou à militância mais de esquerda, nem todo mundo chamava presidenta. Muita gente falava presidente Dilma, e isso não tem nenhum demérito a Dilma, é presidente. É o termo. Então não precisa ser chamada de presidenta para exigir respeito. Não é isso que vai exigir respeito. É um bom governo, é ser uma boa autoridade, trabalhar bem para o povo, isso é outra história. Mas ser o presidente ou a presidente é o normal. Se a gente chama de substantivo comum de dois. Comum dos dois gêneros. Então, essa ideia da neutralidade do idioma, de mudança, de colocar um para indicar isso forçadamente, não tem cabimento. A língua não aceita, não é natural ao idioma, parece realmente e se configura como uma coisa forçada e que tende muito a uma militância ideológica, política ideológica. E, repito, a língua não tem histórico no idioma de aceitar esse tipo de pressão. As pessoas falam que, dentre tantas línguas
que são difíceis, o português está entre elas. O senhor concorda? Veja bem, aí é um mito. Isso aqui é um mito. Assim, o português é difícil. Toda língua é difícil para o seu falante. Né? Se você pegar um menino de 3 anos de idade, que nunca estudou gramática, fala português. Ele diz, papai, eu quero almoçar. Papai, eu quero comprar um sanduíche. Posso brincar? Posso ver o YouTube? Ele fala, ele constrói as frases. Então, o português para ele existe, ele já é fluente no seu idioma. Agora, a gente dá, mas o inglês é mais fácil. O inglês é mais fácil se você disser bom dia, good morning, se você disser I love you. Esse tipo de frase, isso é coisa que é a primeira série primária aqui no Brasil. Mas ligue um filme em inglês, um filme de guerra, e tire a legenda para ver se o inglês é fácil. Ninguém entende nada. Só quem tem uma fluência muito grande. Então não é que é fácil, o outro idioma é mais fácil. Vá aprender árabe. Vá falar mandarim para você ver se é fácil. Então, o português ele tem as suas dificuldades, é uma língua complexa em algumas situações. Há uma quantidade de verbos muito grande, é uma língua rica. A gente diz que é uma língua rica pela quantidade de vocabulário, pelos termos que existem, mas não é uma língua mais difícil que outras. Existem línguas até mais complexas que o português. O húngaro, por exemplo, uma língua com 15, 16 declinações, muito mais do que o próprio latim. Então existem complexidades enormes. E, no entanto, a criança húngara fala húngaro tranquilamente, sem problema algum. Existe Noam Chomsky, que é um grande linguista, falava do inatismo, né? Existe uma gramática inata dentro da gente. Você nunca estudou com 3, 4 anos de idade que a ordem era sujeito, verbo, complemento, adjunto. No entanto, você fala nessa ordem. Por quê? Porque existe o inatismo, ou seja, já escuta desde a barriga da mãe, vai escutando na sociedade, vai ouvindo, né? A escritura diz que a fé vem também pelo ouvir, não é? A língua também vem pelo ouvir. A gente escuta o idioma, depois a gente começa, primeiro escuta. É a primeira coisa que você tem de habilidade. Como você estuda inglês, é a mesma coisa. Listening. Listening and comprehension. Escute primeiro. Repeat, please. Good morning. Repeat, please. I love you. Repeat, please. My name is... Então, primeiro você vai escutar o idioma, senão não tem, o caminho inicial é esse. Tudo é pela escuta. E não é só no idioma ou só na fé. Veja aqui, por exemplo, fazendo um paralelo com a Bíblia, a primeira ordem de Deus ao povo é a escuta. É Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Senhor teu Deus é o único Senhor. É a primeira ordem que Deus dá ao povo. Ouve Israel. Ouve, pela escuta. Então os idiomas têm a mesma coisa. Você primeiro escuta. Então a criança escuta na barriga da mãe, depois ela começa a fazer o quê? A escuta e a compreensão, depois ela começa a tentar ler. Lê o que está escrito, vê a escrita e começa a ler. E por último, a habilidade da escrita. Por último, primeiro ela escuta, depois ela fala, obviamente, fala alguma coisa, né? Você tem o caminho do inglês, veja, listening, speaking, você começa a falar, depois vai fazer o reading, a leitura e por último o writing, a escrita. Então, como é no inglês, é no português, em qualquer língua. Por isso que a escrita é difícil para muita gente. Tem uma dificuldade de escrever. Carlos Drummond já dizia, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra, alguns traduzem como algo social, mas essa pedra é a dificuldade de escrever. Tanto que no meio desse poema ele diz: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra. Ou seja, é difícil até para ele que é escritor. Então a habilidade da escrita é a mais difícil, né? É porque é a última a ser conquistada de fato. Mas essa é a ideia da linguagem. Então não tem a linguagem difícil. Ela tem um caminho regular, normal e natural para qualquer idioma. Agora, o nosso idioma é rico, é belo. E como todo idioma precisa ser estudado, precisa ser aprimorado. Estuda-se português no Brasil, mas estuda-se inglês na Inglaterra, estuda-se árabe no mundo árabe, estuda-se japonês no Japão, estuda-se mandarim na China a vida inteira, até o final da carreira acadêmica. Você continua estudando o idioma do país. Duas coisas são comuns no mundo todo. Você estuda a matemática e a linguagem. Por isso que as avaliações internacionais são sempre por aí. Linguagem e matemática. São duas coisas universais, né? Então, se cada um já aprendesse seu idioma, para que estudá-lo a vida toda, em todo lugar do mundo? E por que todos os países estudam seus idiomas? Então, a gente está sempre aprimorando o português, mesmo os professores de português. Imagina a quantidade de palavras que surgem, coisas que eu nunca vi na vida. Digo, a palavra nova, que interessante, eu nunca vi. Esse é um termo arcaico, já caiu, ele volta, ele existe ainda. Esse verbo existe mesmo? Então a gente às vezes se depara com um verbo comum, obnubilar. Obnubilar, quer dizer, a coisa está obnubilada. E alguém diz, professor, o que é obnubilar? Imagina conjugar isso. Ele obnubilou. Parece bilu, bilu, bilu.
Mas obnubilar é um verbo é que se utiliza. Quando você diz que a coisa está nublada, cinzenta. Veja que parece nublar com obnubilar. A coisa está acinzentada, tem uma cortina de fumaça, está obnubilada. Um termo como esse existe, pode usar num texto qualquer, mas não é tão comum do dia a dia. Às vezes a gente sabe um termo desse, não sabe um mais simples, às vezes sabe vários termos mais simples, não sabe mais complexos. Então a língua é esse constante aprendizado para todos nós. Por isso que ela é tão bela assim. Mas não é difícil não, ela é só desafiadora, vamos dizer. Coisa boa, estou aqui obnubilado. Gostei. Boa. Doutor, professor, a gente vê a língua portuguesa e o senhor tem uma boa dicção, uma boa oratória. Se o senhor pudesse indicar um livro para que as pessoas, ou um autor, para que as pessoas que estão nos assistindo começassem a ler a partir de agora para melhorar a dicção, melhorar a dictória, melhorar a fala. Qual livro ou autor seria Olha, esse? essa parte de oratória, né, a gente vem desde Aristóteles, lá de trás do mundo grego, até autores mais contemporâneos, né? Como Polito, por exemplo, que fala da arte de oratória. Tal. Mas o importante, de fato, é primeiro começar pelo básico. É estudar o vocabulário, é melhorar o grau de leitura comum mesmo, leitura do texto literário, desde Machado de Assis, nosso Graciliano Ramos, até autores mais contemporâneos, até um Torto Arado da vida, né? Um livro mais recente. A literatura mais contemporânea, pegar um Hassum. Então, quantos autores contemporâneos hoje são muito bons, escrevem bem? Então, a leitura, que não precisa ser necessariamente de textos do século XVIII, a leitura é o primeiro caminho para uma boa oratória. Não adianta você ser o famoso desenrolado, vendedor de porta de loja, e não ter esse conhecimento prévio para dizer que fala bem. Então, fala bem quem conhece. Fala bem quem conhece a sua área, quem conhece outras áreas, quem tem um certo conhecimento de mundo. Mesmo sendo uma pessoa iletrada, digamos, não iletrada, mas não acadêmica. Uma pessoa que nunca fez faculdade nenhuma. Pessoas que são muito competentes. Meu pai, por exemplo, o seu Benedito Guedes, seu netinho lá de Novo Lino, ele só fez até aquele 4º ano primário. Aquele famoso 4º ano primário. Mas se você fosse conversar com ele, já é falecido há muito tempo, né? Faleceu em 98, mas se fosse conversar com ele, ele falava de política, ele falava de economia muito bem, ele falava de religião, ele sabia algo do esporte. Então era uma pessoa que realmente era antenada no mundo, né? Equilibrada nos conteúdos, conhecimento de mundo, conseguia conversar e dialogar com as pessoas. Então esse conhecimento de mundo é o primeiro passo. Claro que você tem livros técnicos, bons, por exemplo, leitura e redação do Platão e Fiorin, que são autores contemporâneos até do ensino médio, mas lições de texto. Então, há muitos livros assim da área de língua portuguesa, de redação, e também dessa arte da oralidade. Você encontra hoje uma gama nas prateleiras das livrarias. Mas antes disso, antes de você querer correr para um livro desse e ter uma boa oratória por causa de um livro ou dois, você tem que primeiro despertar essa naturalidade da escrita. Eu estou aqui com você no cenário, encantado, vendo aqui tanta coisa boa, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. Você tem ali o Monge Executivo, tem a Sabedoria dos Monges, do Anselm Green, que é um grande monge. Então, é um alemão, se não me engano, né? Então, você tem tanta coisa boa que você pode começar a ler. E pode trazer da área literária, da área política, da área econômica, da ficção científica, não tem problema, desde que você comece a ler com atenção, marcando o vocabulário, destacando, anotando palavras que não conhece, fazendo as relações entre um livro e outro. Que relação existe, por exemplo, entre o monge executivo e a sabedoria dos monges na arte de liderar pessoas? Que relação existe, por exemplo, entre o homem mais rico da Babilônia e pai rico, pai pobre? Então, o que é que existe de relação? E isso, por exemplo, aí você tem o pessoal diz muito no meu curso, professor, o senhor cita muito a Bíblia, muitos livros da própria Escritura. Por quê? Não é uma questão de proselitismo. Não é que eu queira que as pessoas leiam as Escrituras. É porque, ao ler a Escritura, a gente vê a riqueza dela. E tudo que é muito bom, a gente quer transmitir para os outros. Então, as histórias que existem, os gêneros literários diversos dentro da Bíblia, por exemplo, a Bíblia não é um conjunto só de livros. A Bíblia é um conjunto de gêneros literários. Então, quando você... O jovem hoje que está na igreja, é católico, é protestante, é evangélico, né? É uma pessoa que às vezes nem é de igreja, mas gosta da religião, gosta de ler, é curioso. Então, quando você tem na Sagrada Escritura esse apoio, você tem um livro universal e com centenas de anos, com milênios de história. E talvez um dos livros mais antigos da humanidade, pegando o Antigo Testamento. Então, essa relação do antigo com o novo, de tudo que está ali, do vocabulário que se apresenta. Quando você pega Machado de Assis,
Fernando Pessoa era um ateu, vamos dizer assim, agnóstico. Mas há trechos dele, de um dos seus heterônimos, que era mais místico, mais romântico, em certos aspectos, ele cita muita coisa religiosa. Tem um poema dele chamado Magnífica. Eu até brinco com o pessoal, digo, esse poema aqui é Magnífica, eu uso muito nas minhas aulas. Em que ele fala, ele diz, quando é que despertarei de estar acordado? Quando é que deixarei esta vida? Quando é que a minha alma passará, o universo, e eu, a minha alma, deixarei essa vida? Não sei. O sol brilha alto, impossível de fitar. As estrelas pestanejam, frio, impossível de contar. O coração pulsa alheio, impossível de escutar. Gato que me fitas com olhos de vida, que tem lá no fundo? É esse, é esse. Esse mandará Josué para o sol. E então será dia. Sorri, minha alma, será dia. Você lê um negócio desse, fica maluco. Esse cara está falando de quê aqui? Mas ele cita Josué que manda parar o sol. Isso é do Antigo Testamento. Ele fala em dia e noite, relações de claro, né? Parece uma coisa que tem a ver com a nossa vida. Quando é que despertarei de estar acordado? Isso me lembra São Paulo, quando dizia, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Quer dizer, quando é que eu irei para a vida que me interessa? E o título é Magnificat. Esse título Magnificat, no final, eu pergunto, às vezes, as pessoas dizem que tem a ver com o gato do poema, porque tem cat no final, não esquece, não tem nada a ver com isso. Outros dizem que Magnífica é porque é uma coisa muito boa, mas Magnífica é o canto de Maria, lá no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito. É aquele, só aquilo é Magnífica. Então isso num poema de Fernando Pessoa. Ele conhece a Bíblia, ele tem essa relação. Por isso que a Sagrada Escritura é um conjunto de gêneros. Por exemplo, os Salmos. A gente diz, os Salmos estão no Saltério. O livro dos Salmos. Mas existem vários Salmos, acabei de dizer um, Magnífica, fora do Saltério. Toda vez que a Bíblia vem com aquele formato de versos, de poema, em muitas situações é um canto. É um canto, fora do livro dos Salmos, em várias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então é um salmo fora do livro dos Salmos. A linguagem apocalíptica, por exemplo, o livro do Apocalipse, e muita gente acha que é o livro do fim do mundo, nada a ver com isso. É um livro de esperança, um livro de que a pequenina igreja do Cordeiro vai triunfar sobre a besta, sobre o império que a persegue. E foi daquela época e é de hoje. A linguagem apocalíptica não é só de João. Existem outros trechos na Bíblia com a linguagem, com as características da linguagem apocalíptica. Anunciação, o gênero anunciação. O anjo vem a Maria, Maria se assusta, ele diz, não se assuste Maria, eu venho da parte de Deus. Ela acolhe e ele passa a mensagem. Se você for procurar o paralelo no Antigo Testamento, tem exatamente igual. O anjo vem, o profeta se assusta, ele diz, não se assuste, eu venho da parte de Deus. O profeta acolhe e ele traz a mensagem. É o formato do gênero anunciação, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então é um conjunto de gêneros literários, muito grande. Então, a Bíblia é um livro muito rico. Só não lê quem é preconceituoso. Ah, não quero, é coisa religiosa, é doutrinadora. Não, você pode ler, inclusive, sem fé. Sem fé. Você pode ler como um livro da humanidade. Então, passa-se, tanto pela literatura tradicional, por livros de economia, por livros de história, por livros acadêmicos ou menos acadêmicos, científicos ou menos científicos, até a Bíblia, que é um livro formador da nossa sociedade judaico-cristã, não é à toa que é o mais lido e vendido no mundo. Quiçá fosse o mais praticado, mas pelo menos é o mais lido e vendido. Então, quando você diz assim, um livro de indicação, eu não costumo indicar um título ou outro, mas a primeira pessoa tem que despertar. Desperte para a leitura. Numa sociedade em que você tem um mundo digital muito forte, tomando conta de tudo, né, com vídeos muito cortes, shorts no YouTube, passando muito rapidamente, a criança não quer ler mais, na verdade, tem impaciência, e aí com isso o adolescente, o jovem e o adulto, que já não lia antes e agora parece ler menos com todo esse apelo digital, é importante dar um passo atrás nesse sentido. Dizer, em que momento da minha vida eu estou lendo? Quanto tempo da minha semana eu dedico para a leitura? Eu como religioso, faço meu estudo religioso bíblico. É um estudo, é uma leitura. Eu, como aluno de um ensino médio, eu estudo para a minha prova. Eu, como aluno de universidade, estudo para a minha prova. Eu, como profissional liberal, estudo para a minha área. Mas qual é o tempo fora disso? Porque são atividades que nos acompanham ao longo da vida, né? Mas fora disso, que livro estou lendo? Que livro novo? Qual é o meu desafio para esse mês? Então, uma boa oratória, uma boa colocação da linguagem, advém, primeiro, dessa decisão. Preciso ler um pouco mais. Eu não vou me desafiar a ler 3, 4 livros por semana.
Mas eu posso começar com um desafio, um livro por mês, e ao longo do ano eu leio 12. Ao longo do ano eu já li 12 livros. É pelo menos uma média. Agora, há pessoas que não leem um livro sequer, eu não digo nem ao longo de um mês ou de um ano, há anos. Há pessoas que se glamorizam por nunca terem lido nada a vida toda. Eu não costumo ler nada, quer dizer, tudo bem, pessoas que são impacientes ou que têm algum transtorno, não conseguem se concentrar em 2 páginas de livro, precisam fazer um tratamento para isso. Mas a leitura é fundamental, não somente para a oratória, para a colocação de linguagem, para a formação profissional, mas para a nossa vida, para um tesouro que se chama conhecimento. Sem leitura, as portas do conhecimento são bem estreitas para a gente. A gente tem expressões, né, que surgem e o senhor como professor de português e o senhor como um sabedor e um conhecedor da língua, por exemplo, tem pessoas que dizem eu tinha chego e existem outras terminologias que também, eu não quero saber se essa é certa ou se essa é errada, mas existem terminologias que são apregoadas, né, dia a dia, e são erradas. E eu queria que o senhor falasse sobre essa expressão e sobre outras que as pessoas costumeiramente falam e estão erradas. Sim, veja bem. Primeiro a gente tem uma discussão sobre o certo e o errado. Existe o certo e o errado, obviamente, para a norma culta da língua. Então, diante da norma culta, da norma que é estabelecida para os colégios, para as provas, para os concursos públicos, para os vestibulares, há o certo e há o errado. Tinha chego, não vai dar. Tinha chegado, né? Eu tinha chegado, eu tinha comprado. Existem os verbos que são abundantes, ou seja, aqueles que têm 2 formas de particípio. Por exemplo, o documento está impresso, e essa impressora tinha imprimido muito até o ano passado. Então, imprimido, impresso, bento e benzido. Então, existem muitos verbos que têm 2 formas de particípio. Outros só tem uma mesmo, por exemplo. Você não vai dizer tinha abrido a porta. Né? A porta aberta, não é a porta abrida. Eu não vou dizer, por exemplo, o professor ir pago, pagado, gasto, gastado, ganho, ganhado. Há verbos que estão nesse momento de transição. Né? É muito comum hoje você ouvir gasto, pago e ganho. Em vez de gastado, tinha pagado. Mas as 2 formas existem. Elas estão em processo de transição. Umas são mais usadas com o verbo ser ou está. Está pago, por exemplo. Eu não vou dizer está pagado. Então, está pago nessa locução, eu não pago. Eu tinha pagado. Então, com o tempo composto do verbo, que é ter mais verbo no particípio, a gente normalmente usa esse particípio chamado regular. Ado, ido. E o particípio irregular, mais com o verbo ser, está. Então, existem algumas regras na língua. Isso é algo mais complexo do idioma. Nem todo mundo consegue compreender e no dia a dia usa da melhor maneira possível, da forma como vem à cabeça. Agora, a gente não pode glamourizar a linguagem fora do padrão. A gente não pode demonizar quem assim fala, porque nem todo mundo tem culpa de não ter estudado. Nem todo mundo tem culpa de não ter acesso a livros. Nem todo mundo tem culpa de não ter tido um bom professor, uma boa escola. Então a gente não pode, de maneira alguma, criminalizar, discriminar alguém que o tempo inteiro desvia a linguagem, que fala a gente fomos, que fala o pessoal disseram, o pessoal foram lá. Em pesquisas recentes, por exemplo, essa silepse, que é a gente fomos, o pessoal disseram, o pessoal foram, você usando singular com plural, que para a norma culta é um erro crasso. O pessoal foi, a gente disse, singular com singular. Uma pesquisa recente indica que 80% das pessoas do Brasil dizem de alguma maneira, em algum momento do seu dia, o pessoal foram, o pessoal quiseram, a gente fomos. 8 em cada 10 é muita gente. Então, aí uma pergunta que eu fiz ao professor Ademauro, meu colega de profissão hoje, mas foi professor na 6ª série, eu acho, na época. Ademauro é professor de artes, né, de português e de artes também. Eu dizia, Ademauro, por que... Eu me lembro dessa pergunta. Ademauro, por que não existe... Por que o errado não vira logo certo? Por que o que as pessoas falam como errado não fica logo como certo e aí ninguém erra mais? Ele me disse uma coisa que eu vim como linguística depois, né, como linguista, aprofundar. Aquilo que eu citei já hoje aqui na entrevista, a língua é dinâmica. Não existe uma forma errada que vai ser certa. No outro dia tem outra errada. E no outro dia tem outra variação. E daqui a pouco tem outra variação. E depois disso de outra maneira. Então não tem como prender o idioma. Ele é como a dinâmica de uma planta que nasce, cresce, desenvolve, vai morrer. E vem outra planta, e vem outros frutos. Então o idioma está sempre em movimento. Por isso que a cada 30, 40 anos nós temos uma espécie de acordo ortográfico para tentar ajustar entre os países de língua portuguesa um certo padrão de escrita, já que na fala é muito difícil. Então, a questão não é que existe o errado ou quantos termos são errados. Quanto houve de acesso à educação.
o quanto melhoramos na educação, o quanta oportunidade de educação as pessoas tiveram. Então não pode discriminar quem diz. Agora, realmente, algumas chegam a ser engraçadas, né? Por exemplo, há pessoas que a gente tem dificuldade com o uso de onde e aonde. Onde eu moro, aonde eu vou. Quando você coloca o A é porque tem um destino. Aonde eu enviei, aonde eu quero chegar com isso. Porque quem chega, chega a. Quem envia algo, a. Aí muita gente faz aonde eu moro. Na própria música, aonde você mora, aonde você foi morar. Mas não é aonde você foi morar. Aí eu acho que é do Nando Reis a música, aonde você mora, não. Onde você mora. Onde? Poderia ser, onde é que você mora? Onde é que você foi morar? Pronto. Porque onde eu moro em, não moro a. Só que há pessoas que costumam usar as preposições todas. Você às vezes escuta as pessoas dizerem assim, nadonde ele estava. Nadonde. Nadonde vem em, mais a, mais de. Tá tudo junto aí. São 3 preposições. Nadonde. Então, assim, a gente chega a ser coisas engraçadas, né? Mas para tudo isso existe uma explicação, existe uma falta de formação. Para além de ser lúdico, é algo lamentável, porque nem todo mundo tem esse acesso. Agora, deixa eu dizer uma coisa que eu achei interessante, uma vez em Portugal, andando em Lisboa, e você sabe, Lisboa é a capital de Portugal, Lisboa está na Europa, né? Portugal está no contexto europeu, não é dos países mais ricos, mas está no contexto da União Europeia. Então, é um país que tem uma boa educação, uma boa condição de vida. E eu escutava muito em Portugal. Hoje, você pode notar quem foi a Portugal, vai escutar muito na rua. A gente semos, a gente fomos, a gente queremos. Eu digo, olha o nosso a gente fomos aí. Olha o nosso a gente queremos. Só que no Brasil, essa marca está muito ligada a pessoas das classes C até a classe E da sociedade, da pirâmide social. Pessoas com menos escolarização, com menos oportunidades. E como infelizmente essas pessoas fazem parte da maioria da sociedade, né? Infelizmente no sentido de que elas poderiam melhorar, poderiam ter condição melhor de vida, nós temos um grupo muito grande ainda nas classes inferiores da pirâmide. A gente escuta muito isso no dia a dia, né? Mas as pessoas mais escolarizadas no Brasil, você vai escutar muito menos a gente fomos, ou o pessoal disseram. Muito menos. E em Portugal eu escutava de pessoas no centro, no comércio, tomando um café, num restaurante, num hotel. E aí eu procurei uma escola em Portugal, eu vi lá a escola municipal, eu entrei, procurei o professor de português, me apresentei, eles me receberam muito bem, os meninos ficaram em pé lá para receber o professor do Brasil. E eu perguntei ao professor, me diga uma coisa lá, por que é tão comum essa silepse de número aqui? E a gente fomos, e a gente queremos. Ele disse, o senhor notou, né, professor? Eu digo, notei, porque é muito comum em Portugal. Ele disse, é erro mesmo. É erro, a gente também erra. Aí ele disse, mas só para brincar, vocês erram demais também, né? Vocês fazem muito gerúndio, que eles quase não usam lá, a gente, vou estar ligando, eu vou estar falando. Quer dizer, esse gerundismo nosso que eles não usam. E ele começou a apontar alguns problemas da linguagem do Brasil, que chega muito na TV hoje, nos podcasts, na internet. Eles estão aperreados em Portugal porque o brasileiro que eles chamam de brasileiro, eles não chamam de português. O idioma brasileiro está suplantando o próprio português de Portugal, por causa, sobretudo, da força da mídia e tudo mais. Mas ele disse, aí ele começou a apontar os problemas do Brasil. Eu digo, realmente nós temos, ele está vendo? Aqui também. Aí ele disse, mas eu falei para ele, o que me causa estranheza é que essa variante, essa forma de falar, esse desvio de concordância, para nós no Brasil, é de pessoas menos escolarizadas. E aqui eu vejo para todo nível de sociedade. E ele também me apontou, ele disse, mas há desvios no Brasil que para nós aqui são inadmissíveis. E para vocês, a gente vê palestrantes, vê sacerdotes, vê políticos cometendo, realmente. Então veja como a coisa só muda de perspectiva, só varia. É como aquela história do próprio termo, das próprias palavras. Você chamar alguém de rapariga aqui no Brasil é complicado. Mas em Portugal é moça. Portugal é moça. E eu me lembro também no hotel uma vez, eu perguntei à senhora qual seria o horário do pequeno almoço, que é o café da manhã, eles chamam de pequeno almoço. Eu disse, qual é a hora do pequeno almoço? Ela olhou para mim, sem nenhuma cerimônia, e disse, o senhor pergunta aquela rapariga de verde? Sério, o senhor pergunta aquela rapariga de verde? Aí eu fui, a minha esposa não gosta muito, Evelyn, eu vou contar, viu? Ela não gosta muito que eu conte, ela disse que quando eu fui falar com a moça, ela segurou na minha roupa assim, disse, não vá chamando mulher de rapariga não. Não chama mulher de rapariga não. Eu disse, mas aqui é moça, aqui é comum. E eu me dirigi, quando cheguei perto da moça, eu disse, rapariga, ela, pois não. Ela disse, pois não, senhor. Pois não, senhor. Eu disse, senhora, poderia me passar a hora do pequeno almoço? Ela disse, das 7 às 9h30, senhor. E pronto, e não teve nenhuma cara feia. Por quê?
Porque no Brasil, ou seja, é a conotação que se dá ao termo. A rapariga de Portugal, que é a moça tranquila, jovem, sem nenhum problema. No Brasil passou essa conotação de prostituição, de mulher que não é muito direita. E olha que há gradações, né, da rapariga no Brasil. Tem a rapariga safada, que é pior. E tem aquela rapariga safada da peste, quer dizer, a mulher tá morrendo de ódio dela. Até a própria palavra ganha gradações no Brasil. Então essas coisas existem entre um país e outro, de língua portuguesa, né, palavras estranhas. Uma outra coisa interessante foi quando eu entrei numa loja e eu perguntei sobre cuecas. Eu disse, senhor, onde fica a seção das cuecas? Aí ele apontou para mim na vitrina da loja, né? Ele disse, estão aí as cuecas, senhor. Eu disse, mas aí são calcinhas. Aí ele disse, não, o senhor fala de calcinhas de crianças, calças pequenas? Não, aí são calcinhas de mulheres. Ah, o senhor é brasileiro. Ele notou que era brasileiro e disse, não, senhor, aqui cueca é calcinha. Calcinha de mulher, tanguinha de mulher, é cueca em Portugal. Cuecas, 3 euros. Eu vi a placa cuecas, 3 euros. O euro na época estava 3,50, 4 reais. Rapaz, 12 reais a cueca. Eu vou ver se ela é boa. Mas lá eles chamam cuecas de ciroulas ou boxers, que é um termo até americano, né? Boxers ou ciroulas, mas cueca em Portugal é calcinha de mulher. Então, olha que é uma coisa diferente, né, da cultural, mesmo no país com a suposta mesma língua, você tem as dificuldades. E o português, que não é algo exclusivo de Portugal, porque ninguém é dono do idioma, até porque o português de Portugal já veio do latim, já é um latim em pó, como diz Caetano Veloso na música, latim em pó, o latim que se diluiu e se transformou em francês, no italiano, no romeno, no galego-português, no espanhol. Então, em outros idiomas chamados neolatinos. Então, Portugal não é dono do idioma. Ele é apenas mais um. Mas tem todo o respeito por ser a nossa pátria-mãe, né? A pátria, o próprio nome Portugal, é português. Por mais que haja variações, a gente tem esse respeito histórico com Portugal, mas, de qualquer maneira, não é o dono do idioma. E se alguém fosse dono da língua portuguesa, esse alguém seria o Brasil, sem dúvida. Porque é um país que, dos 250 milhões de falantes, ele tem 200 milhões. Então, tem 80% dos falantes de português do mundo. Tem uma economia que talvez seja maior do que todos os outros países de língua portuguesa juntos. Então é uma grande potência da linguagem. E nem por isso a gente se arvora esse direito de ser dono da língua portuguesa. Ninguém é dono da língua de ninguém, nem de idioma nenhum. Agora, os desvios existem. Aqui, ou em Moçambique, ou em Angola, ou em Timor-Leste, lá na Ásia, que ainda fala português. Em Macau, dentro da China, fala português, que é uma ex-colônia portuguesa. Existem cidades dentro da Índia que falam português, que são ex-colônias portuguesas. E em todas elas existe a chamada variação do idioma, os desvios em relação à norma culta. Então esse chamado erro, que para a gente às vezes é engraçado, tem um componente muito mais social mesmo, de acesso à escritura, de acesso a texto, de acesso à escola, do que mesmo do próprio idioma, algo linguístico em si, né? O senhor se formou com quantos anos em letras? Letras, 22 anos. Eu já estava no finalzinho, ainda no último ano de letras, quando eu já passei no mestrado, por causa das greves da UFAL de sempre, né? Sempre existiram. Então eu tive que ser graduado no gabinete do reitor, do Rogério Moura, na época, que eu já tinha passado no mestrado, e tinha que apresentar o diploma do mestrado. Como é que faz? E aí ele me graduou antes, e aí eu ainda fiz mais uns 2, 3 meses na graduação, já estudando no mestrado. Tanto que no dia da minha graduação eu nem pude receber o diploma lá. O DCE, o DAA, né, da universidade, não deixou. Então, você participa da festa, mas não tem o diploma porque você já recebeu. Então, tudo bem. Participei da foto, mas não peguei o diploma lá. Mas isso com 22, com 23, 24, já tinha concluído também o mestrado. E a partir daí já dava aula, né? E como é que surge aí o interesse em formar um curso, que hoje é um ícone no estado de Alagoas, né? O curso do professor Eduardo Sampaio. O Edu Sampaio Cursos, ele existe em si desde 2012. Então são aí 13 anos. Mas, começando, claro, isso é comum, é um caminho comum para todos os professores. Mesmo estando ali já no mestrado, eu ainda não dava aulas. Até que um colega aqui, até de Olho d'Água das Flores, hoje acho que ele é major do Exército e professor da Universidade Estadual de Goiás, professor Paulo Souza, um grande professor de literatura, dava aula num cursinho em Maceió na época, e me convidou no UFAL. Eduardo, ele fazia o mestrado para literatura e eu para linguística. Eduardo, ele já dava aulas e tudo, então vamos lá fazer uma aula com a gente de redação. Eu comecei a dar aulas, ali com 22, 23 anos, e fiquei por volta de 2003 até 2010, 7, 8 anos, eu fiquei com aulas de pré-vestibular e aulas de português nos terceiros anos de colégios, né?
Então, esse foi um período de muita aprendizagem, muito bom para o seu crescimento como professor, didática e tudo mais. E a partir daí eu comecei já com as chamadas isoladas, né? Em 2008, ainda estando nos colégios, já despertei a ideia para a isolada, para o reforço de redação, de português, para o vestibular. E já começaram a ser assim, bem frequentadas na época, desde 2007, 2008. Era o português com o Eduardo Sampaio, que a gente teve também em Arapiraca durante um bom tempo. Mas a partir de 2010, de fato, começou a ideia de a gente fazer um curso mais amplo, com outras matérias para os concursos em geral, para não ficar só com português e redação. Então, em 2012, de fato, a gente acabou configurando essa ideia do Edu Sampaio Cursos, e aí com turmas para a área de jurídica, que vem com português, raciocínio lógico, informática e os direitos constitucional, administrativo, às vezes penal, processo penal, às vezes eleitoral, depende do concurso, né? Então, a gente começou com turmas para concurso TRT, TJ, e aí também vem um carro-chefe muito grande do nosso curso, que são os concursos estaduais para as áreas de saúde e educação. Estaduais e municipais, né? Os estados e as prefeituras. Então, para a área de saúde, com português, legislação do SUS, legislação estadual, ética no serviço público, muitas vezes uma parte específica de enfermagem, de fisioterapia. Quando há muitas vagas para essas áreas, a gente também abre, inclusive, a parte específica. E aí eu convido professores, são sempre convidados de Edu Sampaio Cursos, para ministrarem aulas, tanto para a área de saúde quanto para a educação. Por exemplo, agora estamos com turmas da educação muito fortes. E aí, junto comigo, tem os professores José Vitor, tem o professor Rafael Oliveira, o próprio professor que é convidado, que é doutor da UFAL, o professor Fernando Pimentel, que a convite às vezes vem também para o nosso curso. E é muito bom trabalhar, porque a gente é professor dando aula para professores, quer dizer, a sala inteira de professores. 30, 40, 50, 60, dependendo da turma. Então a gente tem português, as legislações estaduais, a legislação da educação, os conhecimentos pedagógicos. Então o curso abriu o leque para a saúde, para a educação, para a área de segurança, quando há concursos da polícia, de guarda, polícia civil, polícia militar. Polícia científica, por exemplo, foi o último concurso policial que a gente teve em Alagoas. Então na polícia científica, das 30 vagas de médico, por exemplo, perito, nosso curso teve 5 aprovados, 5 médicos que são peritos hoje no estado de Alagoas. Inclusive a primeira colocada geral, a doutora Luciana, e a segunda colocada. De primeira, segunda, acho que 7ª, 8ª e 14º. Entre os 15 primeiros, 5 alunos nossos. Então, acabou se criando uma ideia de que, quando há concurso estadual, de fato, quando há municipal, uma tradição. O Edu Sampaio, o curso é sempre, modéstia à parte, é sempre o mais procurado e o primeiro a ser procurado, de fato, né? Quando nós não podemos atender, às vezes, pelo horário, que não bate com o da pessoa, ela às vezes procura outro lugar, uma aula online, outro curso presencial. Mas acaba sendo hoje quase que a primeira opção. As pessoas fazem de tudo para estar, porque a gente não explora financeiramente, não é um curso, mas pelo contrário, até mais barato do que outros lugares, né? Porque a gente calcula dentro daquilo que é justo para os professores, para pagar boas aulas, bom material, e para que o aluno também possa pagar. Então, às vezes, um curso hoje com 3, 4 dias por semana, acaba ficando quase o preço de aluno que se prepara para o vestibular, pagando uma isolada de 250, 300 reais por mês. Então, quando você vai dividir o curso ao longo de 4, 5 meses, o valor fica quase de uma isolada, você tendo 5, 6 matérias. Então, não é um valor que as pessoas não possam pagar, uma equipe tradicional e com muitas aprovações, né? Quando você junta isso, dá o sucesso que a gente tem aí, com a bênção sempre de Deus, com a graça de Deus, e com muito trabalho, como em tudo na vida, como em todos os segmentos, né? Então, quem está nos assistindo, se tem interesse em fazer parte do curso, né, Edu Sampaio, como é que faz? Entra em contato conosco pelo Instagram, pelo Edu Sampaio Cursos. A gente está sempre à disposição pelo direct ou pelo nosso WhatsApp também. Tem um link na bio, né? Os nossos WhatsApps, a gente sempre responde e dá todas as instruções. Primeiro pergunta qual é a sua intenção, qual é a sua área. Tem que atender, porque em vez de botar aquele robô, né, o boot para responder, eu não gosto muito daquilo. Eu quero perguntar quem é você, qual é o seu interesse. E Flaudísio, a gente atende muita gente, muito básica, assim, muito simples. Como é que eu faço para estudar para um concurso? Professor, eu tenho um sonho de ser um servidor público, eu queria ser um policial. Como é que eu faço? Então a pessoa não tem nada em mente ainda. Tem um sonho, tem uma ideia. Eu já vi muita gente que tem essa ideia em mente conseguir a aprovação, conquistar a sua aprovação. Por quê? Porque a gente ajudou. A gente, não, vamos assim, primeiro estuda essas matérias, faça isso, faça essa base primeiro, não vai estudar tudo de uma vez. Não estude sempre quando o edital sair, estude antes, comece a se preparar de agora, faça esse investimento, compre esses livros, e aí orienta o aluno, o que se chama hoje de mentoria. É uma coisa que a gente sempre fez, uma orientação. E, sobretudo, as pessoas mais simples, as que mais precisam de orientação. As pessoas que já vêm estudando para concurso, são os concurseiros profissionais,
Então esse precisa do nosso conhecimento final, da dica, daquela questão que vai fazer uma diferença. Mas para muitas pessoas, eu acho que um grande grupo precisa começar. Precisa dizer, eu quero começar. Eu quero começar a estudar, até porque quem estuda, vírgula, nada perde. Quem estuda nada, sem vírgula, também perde. Quem estuda nada, vírgula, perde. Mas quem estuda, bota uma vírgula aí, nada perde. Então, ainda que eu não passe num concurso de primeira ou de segunda, eu estou ganhando conhecimento. Há pessoas que dizem, professor, que interessante, eu nunca tinha visto direito, eu nunca tinha visto sequer noções de informática. A própria língua portuguesa que eu estudei na vida toda, eu não sabia de mesmo onde parecia um analfabeto diante disso aqui. De tanto conhecimento que vem, comecei a ver verbos diferentes, comecei a ler textos de uma maneira melhor. Então, esse atendimento ao público é fundamental. E o atendimento praticamente individual mesmo, né? A gente tem uns grupos de WhatsApp que passam informações, mas quando vai se inscrever, quem é você, o que você deseja, qual é a sua área. Eu já fiz gente mudar de área. Gente que queria fazer só para tribunais, por exemplo, e não passavam, e tinha uma nota baixa, não se davam bem com alguns direitos, que depois essa pessoa acabou passando no concurso da Caixa Econômica. Está lá há mais de 10 anos e até hoje me agradece. Diz, professor, que maravilha, ainda bem que o senhor me reorientou naquela época, que eu adoro a Caixa. Há pessoas que não gostam de banco, ela diz, eu adoro a Caixa. Eu adoro o meu trabalho, eu gosto muito de estar lá, eu gosto das pessoas, eu gosto do que eu faço, sou agradecida muito a Deus e ao senhor porque me indicou naquela época, que eu não queria fazer. O banco não passava na minha cabeça. Como vem agora, por exemplo, o concurso Banco do Brasil está se aproximando, um novo concurso. Então, despertar em algumas pessoas, qual é o problema? Porque você não quer fazer para o banco. Eu não gosto muito de números, eu não gosto de quê, mas você tem uma abominação, porque nem sempre a gente quer fazer o que gosta. E se todo mundo fizesse só o que gosta, você não ia ter vaga para todo mundo. Porque todo mundo gosta de trabalhar, talvez pouco, ganhar muito, num emprego que não existe muito, que eu possa mandar, e não tem essa vaga para todo mundo. Então você tem que se adaptar muitas vezes. Eu queria fazer jornalismo, depois desisti da ideia, mas fiz letras depois, né? Não fiz de primeira, não voltei a fazer, mas eu tive uma reorientação. Então todo mundo tem alguma reorientação em algum momento da vida. Então se a pessoa insiste demais num concurso e não consegue, tenta uma outra área, tenta uma área paralela. Mas faça o concurso. Nem que seja para você entrar, começar a trabalhar, entender o serviço público e depois galgar um outro patamar, fazer um novo concurso, isso é importante. Continuar estudando. Então quem fala com o Edu Sampaio Curso tem essa orientação sempre. Para onde eu vou, às vezes eu desoriento a pessoa, no bom sentido. Digo, talvez isso aqui não seja para você, seja essa outra área. E a gente tem hoje no Estado uma grande oportunidade, né? O governador acabou de anunciar uma gama de concursos. O governador Paulo Dantas disse que fará o maior concurso da história de Alagoas, dando desconto de discurso político. Vamos esperar pelo menos um bom concurso, com vagas para várias áreas, da área administrativa, da saúde, da área do direito, da área da engenharia. Enfim, ele não disse necessariamente os cargos, mas nós temos muitas secretarias de Estado, mesmo de municípios, de prefeituras, que nunca tiveram concurso. Eu digo a alguns prefeitos, às vezes com quem eu converso, alguns políticos, digo, é preciso ter os cargos comissionados? Sim, faz parte do serviço público, eles fazem parte. Em algumas situações, o cargo de confiança, né? Um assessor particular, um assessor direto de um juiz e tal. Mas, na maioria das vezes, o do prefeito, o secretário de Estado, o secretário do município. Mas é preciso fazer o concurso para respeitar a moralidade. É preciso fazer o concurso com transparência, com informação, para respeitar princípios básicos da Constituição. O princípio fundamental, moralidade. Abrir um espaço para quem estuda, para quem se prepara e para quem chegou ali sem favores. E há prefeitos e há políticos que veem nisso um terror, um filme de terror. Como assim alguém vai entrar no serviço público sem depender da minha ajuda, sem depender da minha mão? Isso é um pensamento medíocre. Político que pensa assim é político medíocre. Mas é comum, Eduardo, alguns prefeitos já me disseram isso, é comum. A prefeitura, se eu não colocar todos os comissionados, eu perde porque é incompetente. Se for um político competente, e nós temos hoje no Estado muita gente jovem, muita gente boa e competente, que tem que pensar dessa forma. Ainda que haja uma parte comissionada, uma parte contratada, eu não posso ter 70%, 80%, 90% de contratados na prefeitura. Nem o Ministério Público dá conta de cobrar tudo isso. Tem cobrado, mas é muita coisa para cobrar. O prefeito, a mentalidade dos prefeitos e do governador e de tudo, e presidente, na esfera federal é um pouco mais diferente. Mas eu falo sobretudo para os estados e principalmente para os prefeitos. De cidades medianas ou pequenas, principalmente. A mentalidade tem que mudar. Ele tem que mostrar que faz um concurso público com moralidade, e algumas prefeituras têm feito nos últimos anos,
que as vagas têm aumentado, que ele dá posse às pessoas, mesmo que não sejam necessariamente da cidade ou do partido político dele, ou do grupo político dele, dá posse à pessoa com dignidade e aquilo se reverte para a imagem dele, de político que deu posse às pessoas que não eram correligionárias e porque fizeram um concurso e passaram moralmente, legalmente. Essa imagem vai trazer votos. É porque eles não acreditam. Não, o povo não quer saber. Quer saber sim. Nós estamos em outro momento. Faça administração com competência, faça concurso com moralidade, dê posse às pessoas e mostre isso. E mostre para as pessoas que você fez o concurso, que as pessoas tomaram posse e que vão ser bons servidores na prefeitura. E não é porque tomaram posse via concurso que vão fazer o que quiser. Eles têm obrigações a cumprir. Tem o estágio probatório, tem os seus deveres, mas você tem pessoas qualificadas que estudaram, que passaram num concurso público difícil, concorrência muito alta. Então é um apelo que eu faço aqui a todas as prefeituras hoje, das menores às maiores, inclusive Maceió, por exemplo. Maceió e Arapiraca, as duas maiores cidades. Concurso público é algo moral, legal, fundamental e que pode sim, trazer uma imagem muito positiva para o político. Eu me lembro aí recentemente do ex-governador Renan Filho, o ministro Renan Filho, que nos últimos anos de governo ele fez uma série de concursos, é inegável. Eu não tenho aqui nenhuma particularidade com o Renan, nenhuma relação com ele. Agora, você tem que admitir, houve concurso para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Polícia Penal, para a Polícia Científica, já com Paulo Dantas depois. Houve concurso para a Cefaz, 2 concursos seguidos para a Cefaz. Depois houve concurso para a SEDUC, 3 mil vagas, o último concurso da SEDUC. Houve concurso para a CESAL, que tinha quase 20 anos sem concurso. Então a gente tem que admitir, houve. Mas poderia ser muito mais vagas. É o que eu estou dizendo. Se fosse colocar a lei, se fosse obrigatório que todo funcionário público tivesse que passar via concurso, então ia ter concurso todo ano vários. E com um número grande de vagas, porque a movimentação é grande, gente que se aposenta, gente que morre, gente que deixa o emprego, então assim vai. Mas talvez isso seja um sonho. É um sonho. Não vamos cobrar isso necessariamente. Talvez seja um outro momento para isso. Mas o momento atual é para olhar esse exemplo que eu acabei de dar do Renan Filho e de outros governadores estaduais por perto, de alguns prefeitos, e observar, o concurso foi feito. Veja, Marechal Deodoro, recentemente, em 2023, o Cacau, de lá, fez o concurso, deu posse, eu vi várias pessoas lá do Edu Sampaio Curso tomando posse. As pessoas dizem, mas o concurso pode ter uma enrolada do município. Vi as pessoas que estudaram lá com a gente, que não tem nada a ver com o prefeito. Então aqui nos destaques do Edu Sampaio Curso, você vai aqui naqueles destaques dessas bolinhas, eu botei lá aprovações. Olha lá o povo. Desde a CESAL, a SEDUC, a Prefeitura de Marechal Deodoro e a INSS. Ou seja, essa aqui é a comprovação de que as pessoas podem fazer e podem passar, que não tem relação com ninguém. Um outro concurso recente, o concurso da Câmara Municipal de Maceió. Ainda é um absurdo? A Câmara tem quase 90% de comissionados. Mesmo com esse concurso recente, que é o primeiro, talvez, de fato, legítimo, de funcionários, assim, em geral, da Câmara, de assistentes, de analistas. Foi um grupo pequeno, só foram 54 vagas, quando você tem mais de 500 comissionados. Então, foram 54 vagas? Foram, mas a gente tem que elogiar a presidência da Câmara de Maceió anterior e o presidente atual, que é o Chico Filho, que está dando posse às pessoas, porque foi feito, isso não era feito na Câmara. E depois, os 54 que passaram, Flaudísio, ninguém tem ligação com vereador nenhum. Isso é importante. Eu fui para a confraternização, alguns alunos do curso também passaram, eu conheci as pessoas, eu vi os nomes, e muita gente que vem de outros estados, de outras cidades, e muita gente de Maceió, de Alagoas como um todo. Mas ninguém tem ligação com ninguém. Então é possível fazer o concurso assim. Olha aí, já tomou posse uma parte, vai tomar posse outra parte agora. Os outros 50% foi prometido que eles tomariam posse até o começo do próximo ano. E tomara que venha outro concurso na sequência, que essa mentalidade vá chegando no poder público e transponha e vá além de prefeitura, de governo de estado e passe também para o poder judiciário, para o Tribunal de Justiça, que passe para o Ministério Público. Ou seja, o concurso tem que ser um exemplo. As pessoas têm que entrar via concurso. Você pegar o histórico da magistratura em Alagoas, por exemplo, você pega de anos e anos anteriores, era uma denúncia atrás da outra de nepotismo. Gente parente do outro, filho do outro, neto do outro, quer dizer, que já era juiz, era uma coisa complicada. Você pega os últimos concursos da magistratura, pelo menos os 5, 6 últimos concursos, você nota uma lisura muito grande. Eu mesmo dei aula num desses concursos em 2010, num curso de formação, e dos 27 juízes que estavam lá na ESMAL tendo aula, acho que 5 eram alagoanos.
5. E ninguém tinha ligação com ninguém, com nenhum juiz. Na verdade, uma das juízas era filha de uma mulher que já era juíza, mas ela passou independentemente. Ela já era do STJ, se não me engano, já era concursada federal e passou pela nota dela. Antigamente era todo mundo envolvido com alguém. E os últimos concursos, quando você olha a lista, tem ninguém envolvido com ninguém. Então isso começou a mudar também no judiciário. Por que isso não chega às prefeituras? Qual é o problema? É essa mentalidade que só ganho se eu botar meus cabos eleitorais? Guarda municipal vai ser o quê? Vai ser milícia? Eu vou pegar capanga para fazer guarda municipal? Não pode. Então, o sindicato dos guardas municipais tem sido muito atuante em Alagoas, tem cobrado muito que guarda municipal exclusivamente via concurso. Porque senão vira uma milícia municipal. Então, e com cuidado para que a prefeitura faça um concurso com lisura, com dignidade, que entrem de fato aqueles que estudaram selecionadamente, no curso de formação. Então, porque a polícia já tem essa entrada via concurso? Soldado da Polícia Militar de Maceió, de Alagoas, oficial, bombeiro, só entram via concurso. Você não tem mais aquela coisa que já houve em outras épocas de bota fulano de tal para ser soldado. Não existe. Não é milícia mais. Então, se já acontece nas forças de segurança isso, por que não acontece também nas outras áreas do governo? Isso tem que acontecer. Concurso público, moralizado, legalizado e que sirva como exemplo para a administração de qualquer prefeito, de qualquer governador. Coisa boa, coisa boa. Quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Estamos se aproximando ao término, né, do final aí do nosso bate-papo. Que bate-papo, tenho certeza que a sua vida está sendo impactada com esse bate-papo de hoje, né? Que coisa boa ter alguém tão inteligente como o professor Eduardo Sampaio aqui conosco, né? Eu já quero pedir a você, ativa o sininho aí das notificações. É, isso mesmo. Compartilha, comenta, para que mais vidas possam ser impactadas. Mas ainda não acabou. Tá perto, mas ainda não acabou. Professor Eduardo, qual a idade do senhor hoje? Hoje eu tenho 4.6 turbo. Boa. 46 anos. Se você tivesse a oportunidade de sentar na mesa como essa, com o Eduardo, lá de 18 anos, o que é que você diria para ele? Eu diria, Eduardo, primeiro, fale um pouco mais devagar. Você fala muito rápido, como muita gente já disse, eu acolhi. Hoje já fala um pouco mais devagar, você imagina como era antes. Eu diria, Eduardo, pisa mais devagar um pouquinho também, né? Nos pensamentos acelerados, às vezes são pensamentos muito acelerados. Eduardo, seja mais fiel àquilo que Deus propõe para a sua vida, né? Escute mais a Deus, porque no fim de tudo o que vai valer a pena é o quanto nós fomos fiéis a Deus, ao que Deus nos pede, né? No nosso propósito profissional, no nosso propósito pessoal, na nossa família. Então, eu voltaria e diria, Eduardo, os caminhos que você tomou, que possivelmente não tenham sido dos planos que Deus preparou para você, tente refazê-los, porque é aquilo que vale a pena. Então a gente tem muita coisa a refazer, tem muita coisa boa também, que você manteria, obviamente. Mas eu diria isso, fale mais devagar, pense com calma, siga os planos de Deus com mais maestria, prepare-se, talvez faça mais exercício físico, leia ainda mais. Eu diria isso para mim mesmo. Você arrepende de alguma coisa? Eu me arrependo justamente disso, em quantos momentos eu não fui fiel ao que Deus me propôs. Eu poderia ter galgado outros passos ainda, talvez estudado mais, talvez feito até alguns outros concursos, talvez entrar, né, no mundo de concurso público. Eu até fiz para concurso para o IFAL, passei até em primeiro lugar, mas não segui por esse meio. Não sei se eu, voltando atrás, eu preferiria a linha de ser um servidor público. Pô, talvez não seja isso que Deus tenha pensado para mim, que eu preparo as pessoas para entrarem, né, nesse mundo. Mas, assim, em termos de arrependimento, é mais aquilo que a gente foi de infiel, de fato. E nós temos muitas infidelidades no nosso dia a dia. Às vezes, com o nosso próprio corpo, com a nossa própria existência, com o cuidar de nós mesmos, né? Às vezes, dormir mais, num horário mais regular. Às vezes, durmo muito pouco. Então, isso são conselhos que a gente dá para o nosso ser mais novo e que nem sempre a gente consegue acolher. Mas se pudesse voltar no tempo, eu diria isso para mim mesmo. Coisa boa. Foram várias perguntas que eu externei aqui ao senhor. Qual a pergunta que eu não fiz, que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Rapaz, aí você fez tanta pergunta boa, tanta coisa legal, que eu nem sei qual a pergunta que você poderia fazer, né? Mas você poderia pensar o que é que eu... Sei lá, você poderia perguntar o que é que eu penso para o futuro. Boa, professor Eduardo Sampaio. O que é que o senhor pensa para o futuro? Bom, eu penso para o futuro uma sociedade que seja, de fato, tanto a mim mesmo quanto a própria sociedade, que seja mais harmônica. Uma sociedade que saia dessas polarizações políticas excessivas, que tem destruído a sociedade, que tem destruído os relacionamentos.
que saia uma sociedade que não seja engolida pela própria tecnologia, pela própria inteligência artificial. Eu penso num futuro em que as coisas se equilibrem, em que eu seja mais equilibrado comigo mesmo e com as pessoas, que as pessoas sejam mais tolerantes, mais responsáveis umas com as outras, mais entendedoras dessa relação com o planeta como um todo, tenham fé em Deus, acreditem naquele que é eterno e que construam uma sociedade sem, ou pelo menos, né, com o mínimo possível de violência e de corrupção. Se você tivesse uma frase para rodar Brasil e mundo, que frase seria essa? Uma frase para rodar o Brasil e o mundo. Se eu tivesse essa frase, acho que eu seria um grande filósofo. Né? Eu seria um grande filósofo, na verdade, seria um grande pensador. Talvez eu teria que elaborar muito essa frase ainda. Mas eu posso deixar para você um versículo bíblico, um trecho da carta de São Paulo, que me alegra muito, né? Em que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Acho que é aos Filipenses, né? Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não vos inquieteis com nada. Em toda circunstância, orai ao Senhor, apresentai a Deus as vossas preocupações com orações, súplicas e louvor. Então, o alegrai-vos tem que ser sempre um imperativo na nossa vida. Aquele do começo, Shema, do ouve Israel, que o Senhor teu Deus tem muito para a tua vida, e o alegrai-vos. Ouvi o que Deus tem e alegrai-vos com o que Ele traz e trará sempre. Então essa é a grande mensagem, alegrai-vos sempre no Senhor. O que vale a pena de fato é o que Ele nos propõe. Qual a relação do professor Eduardo Sampaio com Deus? Relação de servo, né, daquele que depende o tempo inteiro de Deus. De um Deus que é gigantesco, de um Deus que é inefável, que eu não consigo entender, mas mesmo sem entender quase nada dele, eu o sirvo. É como Jó que diz, ainda que ele me matasse, eu confiaria nele. Então a gente tem que se entregar. Alguém pode dizer, mas isso é uma fé cega. Sim, mas é uma fé cega no sentido de que a fé é isso mesmo, é acreditar naquilo que não se vê. Então a fé nos move, a fé na vida, a fé em Deus, a fé na nossa família, né, nos meus filhos, na minha esposa, na minha mãe, em quem me gerou, mas sobretudo no Criador de todos nós, que está acima de tudo isso. Então, se eu não tiver fé naquele que me propõe a vida e que me aguarda um dia para me dar muito mais do que eu já recebi, num reinado que é muito diferente deste, eu seria muito infeliz. Então, essa é a ideia principal, né? Senhor, eu sou um servo, eu sou um nada perto da imensidão que o Senhor é, e eu quero participar nesse pequeno que sou, nesse grão de areia que sou, da tua imensidão. Se tiver aí, eu já terei toda a realização da minha vida. Coisa boa, um livro. Um livro. Bom, para deixar um livro aqui interessante, para as pessoas leiam, para quem quer começar a gostar de ler, por exemplo, eu vou deixar aqui um livro antigo, que é O Mundo de Sofia, de Joseph Garden. Acho que é um livro de 1986. Ele faz um percurso da história da filosofia. Então eu quero ter um pouco de conhecimento, desde os filósofos pré-socráticos aos filósofos mais contemporâneos, passando até por Jesus, por Paulo, pela Bíblia, seja, por todos os pensadores antigos até hoje. Eu acho um livro ainda muito interessante, O Mundo de Sofia, uma novela da história da filosofia. É um livro grosso, tem muitas páginas, mas é um livro interessante de ler. Você pode ir lendo parte a parte. Então deixa essa sugestão de leitura aí, para quem quer começar a mergulhar no mundo do conhecimento e gostar de leitura. Um time. Um time aqui em Alagoas, infelizmente, eu não sei se eu posso dizer, mas é o nosso CSA, mas em contraponto ao CSA também eu sou flamenguista. Boa! Então, eu estou na outra esfera. Estamos com o CSA aqui tentando trazê-lo de volta e estamos aí em lua de mel com o Flamengo, que é um dos maiores times do mundo hoje. Uma cor. Uma cor é verde. A cor da esperança. Minha filha pergunta direto, papai, qual a cor que o senhor mais gosta? Ela já sabe. Verde, todos os tons de verde. Uma cor que me agrada muito, não sei se pela esperança, não sei se pela natureza, mas eu sempre gostei de verde. Embora seja flamenguista, não seja palmeirense, por exemplo, mas desde criança eu gostei muito de verde, a cor verde me atrai muito. Um lugar, Maceió. Maceió é um lugar, veja, eu visitei algumas cidades muito bonitas no mundo, mas dá sempre aquela vontade de voltar e estar em Maceió. Maceió é um lugar com uma boa temperatura, com boa população, com as coisas próximas, com uma belíssima natureza, que precisa melhorar muito, como todo lugar do mundo. Mas se fosse para dizer, você quer continuar a vida até o fim da vida onde? Em Maceió. Coisa boa. Uma música. O senhor canta? Canto. Eu canto, inclusive, na igreja há muitos anos, boa. Né? E canto também nas aulas, a gente utiliza músicas, né?
Assim, há músicas muito bonitas, eu acho assim, músicas fantásticas. O Djavan tem músicas assim, muito legais, o próprio Caetano Veloso tem músicas muito bonitas, e algumas delas me movem. Claro que, pelo lado religioso, muita coisa religiosa me toca, muita canção bonita, muita coisa boa. Então, é difícil escolher uma. Eu acho que há uma gama, há um playlist na minha cabeça, né? E no mundo secular também, eu gosto muito da música popular brasileira, né? Eu gosto desde Dorival Caymmi, que diz: minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar meu bem querer, até o nosso Luiz Gonzaga, rei do Baião, e o Djavan, que veja como é a coisa diversa. Isso é o popular, né? O Djavan é uma coisa linda, né? Você ouvir que o verde faz do azul com o amarelo, um elo com todas as cores, para enfeitar amores gris. Isso é bonito. E alguém pode dizer, professor, o que são amores gris? Amores gris são justamente os amores cinzentos. Gris dá origem a grisalho, veja. É aquilo que perdeu a cor. Então, por quê? E tudo nascerá mais belo, verde faz do azul com o amarelo um elo, com todas as cores para enfeitar amores gris. O elo com todas as cores, verde faz do azul com o amarelo, um elo com todas as cores para enfeitar aquilo que não tem cor. Então, na vida de cada um, daqueles que acham que o mundo não tem cor, é preciso muitas vezes juntar aí o azul com o amarelo nesse elo para colorir o que é cinzento. Coisa boa. Um conselho, professor, para essa juventude que está nos assistindo. Conselho para a juventude: nunca desista do caminho do conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento abre portas. Nunca desista, por mais tentação que exista, por mais tigrinho, ursinho, vida fácil, redes sociais, por mais ilusão que haja, se você tiver um caminho, né, para esse mundo de sucesso e fama, encontrar uma porta aberta e achar positivo, e tiver a sorte de se dar bem nisso aí, ótimo. Se você tem um talento para ser jogador, o Neymar da vida, ou qualquer outro grande jogador de talento nos grandes clubes, ótimo. Se você é um talentoso cantor, um talentoso artista e se destacou com isso, ótimo. Mas saiba que o caminho natural é o conhecimento. O caminho natural é estudar com regularidade. Esse vai abrir muito mais portas. Coisa boa. Que honra ter o senhor aqui conosco, né? Você que está aí com a gente, que alegria de hoje termos uma pessoa tão inteligente, né? Dentre tantas que vem aqui, enaltece muito o nível do DDI Podcast, mas eu quero deixar as considerações finais para o senhor. Fique à vontade. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo seu convite. Ele demorou um pouquinho aqui, mas veio, né, para Arapiraca. Quer dizer que estou aqui à disposição para a gente voltar sempre. E parabenizá-lo, Flávio, por esse projeto, né? O DDI vem crescendo, vem tomando espaço na sociedade, não só de Arapiraca, de Alagoas, mas vai ganhando proporção pelo Brasil. Mas é uma coisa que realmente, nesse momento, é mais local, é mais das pessoas da cidade, das pessoas da região, das pessoas do estado, mas isso não impede que ele ganhe uma proporção nacional. E seja realmente um podcast de amplitude muito grande. Você tem esse caminho, como eu disse aqui, você tem uma simplicidade, uma naturalidade muito grande para entrevistar, né? Esse sorriso aí fácil no rosto, muita fé em Deus. E quem constrói as coisas dessa forma não volta atrás, né? Quem abre o caminho dessa maneira tem sempre uma bênção acompanhando. Tem sempre aquele anjo que o Senhor envia para defender em todos os momentos. Então, espero que o DDI Podcast siga com fé em Deus e com muito amor ao conhecimento e à lisura, e que ganhe esse espaço cada vez maior na internet. Coisa boa. Muito obrigado, professor. Que honra tê-lo aqui. A honra é toda minha. Galera, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Somos verdadeiramente uma família, né? Então, ativa o sininho das notificações, deixa o seu comentário aí, né? E vem pra cá. Chama o Xambém lá no Spotify. Meu muito obrigado e é isso. Valeu!